O entretenimento pode estar arruinando a sua vida. Eu vejo que o problema em si não é o entretenimento, mas sim a forma que esse conteúdo ele nos domina. Você já percebeu quanto tempo você perde diante das telas? A gente diz que não tem tempo para fazer coisas que são importantes, estar com a família, oração, leitura da Bíblia, enfim, outras coisas mais que precisamos fazer. A gente acha que não tem tempo, mas na verdade o nosso tempo está direcionado nessas coisas. A questão é que passar horas no entretenimento, ele não nos ajuda a ser mais produtivo. Pelo contrário, ele gera uma dopamina no nosso cérebro e a gente não consegue desenvolver as coisas que são necessárias para que a gente consiga avançar. O problema em si não é entretenimento. O problema é quando esse entretenimento ele acaba nos dominando. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Se você não me conhece, sou o Gui Saraiva. Aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre fé, sobre devocionais e também sobre produtividade. O que nós precisamos entender é o seguinte: o entretenimento, ele rouba o nosso propósito. Nós vivemos numa era que tudo é distração. A gente pega os engenheiros, os cientistas, os psicólogos que estão por trás das redes sociais. O algoritmo, ele é elaborado justamente para prender a sua atenção do início ao fim. E a gente cria um mecanismo de não estar contente sempre com o que nós estamos lendo. E por isso nós vamos scrollando a tela até dizer chega. E a gente vai liberando dopamina, e às vezes a gente não tem controle mais sobre isso. Pela manhã, o primeiro ato que nós fazemos é abrir o celular. Produtividade não é sobre fazermos mais, mas sim fazer aquilo que é importante. Tem um texto bíblico que está em Efésios 5, 15 e 16, que vai dizer o seguinte: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, e não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui Paulo está dizendo que a gente não pode desperdiçar o nosso tempo. Paulo está dizendo que nós precisamos entender todas essas dinâmicas e não ser como insensatos, mas sim ser sábio. Nós não podemos deixar que as redes sociais, o celular em si, ele domine sobre nós, mas pelo contrário, a gente que possa ter domínio sobre o que a gente está consumindo de conteúdo. E cada minuto a mais que nós passamos com distrações é um tempo que nós perdemos com Deus. Cada minuto que nós estamos lá na rede social é um tempo que deixamos de estar construindo algo junto com Cristo, com Deus. E cada dia mais nós estamos deixando de construir aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Um segundo aspecto é que esse entretenimento ele acaba levando a gente a pecar. O entretenimento é direcionado ao pecado. Porque nem todo o conteúdo ele é neutro. Tem conteúdo que normaliza o pecado, tem conteúdo que induz coisas que não agradam a Deus, tem conteúdo que gera dopamina no nosso cérebro que a gente não consegue muitas das vezes focar naquilo que precisa ser focado. Existem conteúdos tendenciosos e nós precisamos saber o que estamos acessando. O problema não é assistir uma série, o problema não é estar no celular. O problema é que quando esse conteúdo passa a tomar o nosso coração, um coração que deveria ser para nossa família, um coração que deveria ser para estudar. Em Romanos 12:2 vai dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas que a gente deve ter uma mente renovada. E a pergunta que fica é como ter uma mente renovada nos nossos dias. Acredito que somente com Deus, somente estando apto a saber e conhecê-lo, que nós estamos blindados de todos esses estereótipos, de todas essas questões externas que podem nos afastar dele. E se porventura uma diversão está nos afastando de Deus, isso não é diversão para nós. Isso é algo contaminoso, pode nos destruir aos poucos. E é uma distração disfarçada de algo prazeroso. Algo prazeroso que eu tô ali consumindo naquele momento, só que isso cria uma barreira gigantesca do meu progresso, do meu processo em Deus. Tá, mas você tá me falando aí sobre os problemas das telas, sobre o problema que a gente tá viciado em rede social, do problema da gente amanhecer logo pela manhã e estar no celular. O que eu faço com isso? Qual que é a solução prática para isso? Então, nós devemos ter uma solução para enfrentar esse problema. E nós devemos substituir, não apenas eliminar muitas coisas das nossas vidas. Não é só parar de fazer aquilo. A questão é nós encontrarmos uma substituição saudável para aquilo. Ou seja, a gente está perdendo tempo scrollando ali a rede social. O que nós podemos fazer? Talvez nós podemos dedicar o nosso tempo a uma leitura, a uma meditação, a uma oração, enfim, existem N possibilidades que a gente deve fazer. O que eu estava pensando sobre isso é que os antepassados não tinham acesso a tanta tecnologia como nós temos hoje. Mas é um fenômeno novo. Os idosos estão direcionados nas redes sociais, então é algo muito perigoso que a gente não tá vendo, tanto que é arriscado essa questão. Então nós devemos substituir, não apenas eliminar isso. Nós devemos trocar esse tempo, entre aspas, que nós estamos perdendo por algo que constrói um legado em nossas vidas. Troque o celular por uma leitura. Troque o tempo que você passa assistindo uma série. Não que seja errado, mas faça algo que constrói no seu intelecto, nos seus pensamentos, no seu trabalho, na sua profissão. Uma outra coisa que nós podemos fazer é definir limites. Coloque um horário na sua agenda para que você acesse ali determinada rede social. Coloque, de repente, limites, quantidade de horário que você consiga acessar, porque, de fato, a gente está ficando preso nessas coisas. E isso é muito danoso para o
progresso, isso é danoso para nossa produtividade, em todos os aspectos das nossas vidas. E uma coisa que nós devemos fazer é usar a tecnologia a nosso favor, não usar a tecnologia para nos escravizar. E um outro aspecto é que você precisa preencher a sua mente de coisas positivas. Você precisa preencher a sua mente de coisas que vai te elevar a um nível superior. Você precisa encher a sua mente de propósito, de coisas felizes, de coisas que vai te dar recompensas futuras. Investimento em você mesmo. Então, o que nós vemos hoje na internet, nas redes sociais, é mais um conteúdo que faz você se comparar a outras pessoas. É mais um conteúdo que faz mostrar onde você está, mostrar pessoas que porventura possam estar em uma condição superior à sua e você ficar naquela neura de, pessoas conseguem tal coisa e eu não consigo. Então, limpe sua mente de tudo isso e busque um propósito. Quem tem um propósito claro não se distrai com qualquer coisa. Quem tem um propósito claro, essas influências não têm dominância sobre você. Se você tiver um propósito claro, você não é dominado pelas questões que nós estamos falando aqui nesse vídeo. O entretenimento em si, ele não é um inimigo, mas quando ele passa a ser um agente ali infiltrado, que toma o seu tempo, que toma a sua paz, que traz comparações indevidas, ele passa a ser um ladrão de propósitos. Não é errado você consumir conteúdo na internet, não é errado você ver rede social, não é errado você consumir uma série, você assistir um filme. Pelo contrário, isso é saudável, mas isso não pode te dominar. Você precisa ter autocontrole sobre isso. A questão do uso de tecnologia acaba sendo também uma dependência que pouco se fala e pouco é estudado. Porque, na verdade, no fim das contas, você se torna aquilo que você consome. Se você consome coisas boas, naturalmente você vai ser uma pessoa boa. Se você consome coisas negativas, você vai ter uma negatividade e assim sucessivamente. E Filipenses 4, versículo 8, traz algo muito maravilhoso para as nossas vidas. O texto vai dizer o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há nisso, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os nossos pensamentos. Então nós devemos nos ocupar com pensamentos de paz, pensamentos de coisas positivas, pensamento de coisas boas, por mais que a gente vê um mundo totalmente diferente, um mundo totalmente contaminado com diversas coisas, nós devemos ter a nossa mente limpa, nós devemos ter a nossa mente seguindo a um propósito. E por isso que eu falo que o entretenimento ele tá de alguma forma arruinando a vida das pessoas. E eu senti isso muito na pele em dias que eu tô com os meus filhos e de repente eu me pego no celular ao invés de estar com eles, ao invés de estar desfrutando aquele momento que vai passar e não vai voltar mais. Então, é bem importante que a gente pense sobre isso. É bem importante que a gente pense nas nossas prioridades. É importante que a gente pense nas ações que estamos tomando hoje, porque as nossas escolhas hoje definem o nosso futuro amanhã. Nós não temos poder de mudar o destino, mas nós temos poder de influenciá-lo. Eu não consigo mudar o meu passado das coisas que eu fiz antes, eu não consigo talvez mudar o meu hoje, mas eu consigo transformar o meu amanhã. E através da renovação da nossa mente é que a gente consegue construir todos esses benefícios que é estar distante dessas coisas. Consumir aquilo que é devido e estar com o nosso pensamento em Deus.